Fala devs, Felipe Brito aqui. Hoje a gente está iniciando uma nova série de vídeos aqui no canal chamado Minimal API. Eu já vou começar te explicando aqui que o Minimal API ele é a mesma coisa do que um Web API. Então a gente tem os mesmos conceitos ali por trás, né, como a arquitetura REST, como os verbos HTTPs. A ideia do Minimal API é trazer uma certa simplicidade ali na hora de você construir uma API. Né? Então, o que é que tem de diferente hoje do template que a gente está acostumado do Web API para o Minimal API que está vindo aí? Basicamente, o Web API a gente tem ali a nossa pasta dos controles e dentro dessa pasta a gente tem uma série de configurações, né, que praticamente tem dentro do arquivo, como as anotações, a gente precisa colocar que ele é um API controller, as rotas a gente tem que definir, o método de extensão dele é diferente, né? A gente tem esse controle base, onde a gente tem ali os retornos dos códigos HTTPs. Então tem uma série de configurações aqui que a gente precisa fazer no controle, que na verdade o Visual Studio deixa isso tudo mais simples para a gente na hora que a gente está desenvolvendo o sistema. E quando a gente pensa em Minimal API, justamente é reduzir esse tipo de configuração. Então perceba que dentro de um template de Minimal API, eu não tenho mais ali a necessidade das nossas pastas controllers. Então eu não defino as rotas, eu não tenho aquela classe ali com aquelas configurações. E no próprio arquivo Programe hoje, eu consigo colocar ali a minha rota bonitinha fazendo o que precisa ser feito. Então vamos para a prática aqui para a gente ver o funcionamento e criar um projeto aqui bem legal utilizando o Minimal API. Bom pessoal, eu já estou aqui com o Visual Studio aberto, tá? A gente vai selecionar aqui o template, que é o API Web. É o mesmo template que a gente usa, né, para construir uma Web API. E eu vou dar um nome aqui de carrinho. A gente vai fazer basicamente um sistema aqui de carrinho de compras, né? Bota aqui carrinho de compras. Vou dar em próximo. Eu vou deixar aqui o framework 7.0 e o grande detalhe para a gente definir que isso aqui é uma API mínima é a gente desabilitar essa opção aqui que está disponível no Visual Studio 2022, tá? Então eu desflago isso aqui, né? Não quero usar mais os controladores, eu quero usar o conceito aqui de APIs mínimas. Então vou criar aqui o projeto. Beleza, estou com o projeto criado. Perceba que ele não trouxe, né, aquela pasta lá dos controles. E a gente aqui dentro do próprio arquivo Program, vamos abrir ele aqui para a gente ver, a gente tem aqui a definição das nossas rotas, né? Então, aquele exemplo que ele traz geralmente quando a gente cria um projeto, ele trouxe aqui de uma forma muito mais enxuta. Vamos rodar aqui para a gente ver funcionando. Prontinho, ele abriu aqui o Swagger, né? A gente tem aquela rota padrão e perceba que ele funciona perfeitamente, da mesma forma como se a gente tivesse criado lá um template com os controles. Então, vamos começar a trabalhar em cima desse projeto aqui, onde a gente vai criar meio que uma espécie de microserviço, né? Um serviço pequeno, para estar fazendo o processo ali de um carrinho de compra, né? Onde o pessoal coloca os produtos e a gente vai estar armazenando esses dados tudo no banco de dados do Redis, que é um banco de dados em cache. E aí torna o processo muito mais simples de desenvolvimento aqui, tá? A gente vai precisar instalar apenas uma biblioteca, então eu vou vir aqui com o botão direito em cima do meu projeto, vou acessar aqui o gerenciador de pacotes do Nuggets, e aqui a gente vai instalar um cara chamado Redis. Inclusive, esse banco, né, que é um banco de chave e valor, ele é muito utilizado para construir essa ideia, né, de carrinho de compra, tá? Então a gente está fazendo um exemplo aqui bem realista. Eu instalei esse cara aqui, tá? É o Microsoft Extension Caching. Esse cara aqui, esse nome doido. Eu acabei não falando aqui, né? Digitei Redis. Então instalei esse cara, ele é suficiente para a gente. E aí, como eu já tenho aqui o banco rodando na minha máquina, eu só preciso vir aqui em app settings e dizer aqui, basicamente, qual é a connection string do meu banco. Então eu vou botar aqui cache settings. Vou botar aqui cache settings, criar essa variável, e aqui dentro eu vou colocar o meu connector, tenho aqui connector string, vai ser igual, localhost, está tudo local aqui, 63, a porta 79. Então aqui é a conexão, né, do meu banco aqui, local, que eu vou estar utilizando, para poder fazer... Pronto, vamos agora construir aqui o nosso projeto, tá? Eu vou apagar primeiro essas coisas aqui que a gente não vai estar utilizando. Vou apagar essa rota aqui que ele criou por padrão. Vamos deixar aqui o projeto bem limpo mesmo. E vou apagar essa classe aqui que ele criou. Beleza? Então vamos lá, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu projeto é incluir o serviço lá do Redis. Então eu preciso dar aqui um add stack exchange Redis cache, beleza? E aqui eu vou definir aqui a minha string de conexão. Então vai ser o seguinte, eu vou dar aqui um options configuration. Vou chamar aqui o meu builder configuration para mim poder acessar lá o meu arquivo app7 e eu quero pegar o valor
que eu coloquei, né, que é um get value, na verdade, é uma string, né? Eu quero pegar o valor que eu botei dentro de cache settings. Deixa eu pegar aqui para não ter erro. Copiar aqui, cache settings, 2 pontos para ele poder entrar aqui dentro, connection string. Então, eu já fiz aqui a configuração para definir qual é o banco que eu vou estar utilizando aqui dentro do meu servidor, né, dentro da minha API. Agora eu vou trabalhar na minha regra de negócio, que vai ser o seguinte. Aqui embaixo eu vou criar 2 classes, que ela vai ser do tipo Recode. É uma classe usada apenas para a gravação, né? A gente não vai implementar nenhuma regra de negócio aqui dentro dela. Então a gente vai ter aqui 2 atributos. Primeiro vai ser o usuário ID, e eu vou ter uma lista de produtos, que é uma classe que eu já vou estar criando aqui embaixo. Beleza? E a nossa outra classe também vai ser do mesmo tipo, vou chamar aqui de produto. E a gente vai armazenar 3 propriedades. Primeiro vai ser o nome, a quantidade, preço unitário. Pronto, eu já tenho aqui as minhas 2 classes, tá? Eu vou criar aqui 2 métodos. Perceba como vai ser bem simples esse projeto, tá? Usando aqui os mínimos APIs. Eu vou criar 2 rotas aqui. A primeira rota, eu vou chamar aqui o meu app, que é onde foi gerado aqui com base no meu builder, né? Essas configurações aqui praticamente são as mesmas que a gente tem lá no projeto com os controllers. Só que aqui eu vou chamar o meu map post. Então aqui eu já estou criando, como se eu estivesse criando aqui um método lá dentro do Web API, né? Usando o HTTP post. Então eu já estou criando um post aqui que ele vai fazer para carrinhos. E aqui dentro eu vou passar os parâmetros que eu quero que ele receba, né? Eu vou deixar já esse método assíncrono aqui. Ele vai passar o seguinte, ele vai passar um carrinho, que ele quer adicionar um carrinho. Eu vou colocar aqui, e aqui que é o interessante, tá? Junto com os parâmetros aqui em cima, eu vou colocar o meu método iDistributeCache, que basicamente é um método que eu usaria lá dentro do meu construtor na classe, né? Onde eu faria a minha injeção de dependência. Então eu coloco aqui junto com os parâmetros e ele já meio que já vai entender que isso aqui faz parte da minha injeção. Então eu vou setar aqui, né? E aqui dentro a gente já consegue acessar os métodos do Redis. Então vamos adicionar esse cara aqui. É bem simples. Set string async. O nome da minha chave vai ser carrinho.usuarioid, meu key. E o meu value eu vou dar um JSON serializer. Serializer object carrinho. Não precisa botar o objeto, só botar o serializer. Bota esse cara aqui. Beleza? E aí eu vou dar um retorno aqui, true, né, para dizer que adicionou com sucesso. Agora a gente vai fazer aqui uma outra rota para poder obter os dados do carrinho desse usuário. Então vai ser um app map get para poder obter. E aí eu vou botar aqui. Faltou botar só a barrinha aqui em cima, acabei esquecendo. Carrinhos barra usuário ID. Vou tornar o método assíncrono e vou passar o string usuário ID e, é claro, né, a minha injeção de dependência aqui em cima, Redis. E aqui dentro eu vou criar minha outra regra de negócio, tá? Eu vou verificar primeiro se esse usuário existe, né? Então eu vou dar um Redis get string async. Se por acaso, se string.notNull ele não existir, então eu retorno nulo. Mas se ele existir, eu vou pegar os dados do meu carrinho desse usuário. Aqui um JSON serializer, deserializado dessa vez, para o meu objeto carrinho, com os dados lá que ele obteve, beleza? E aqui eu vou colocar apenas uma opção, que é o property name case sensitive igual a false, por conta das letras maiúsculas e minúsculas. E por fim, deixa eu só renomear essa variável, e eu retorno os dados do carrinho desse usuário. Então aqui é um processo bem simples mesmo, como funcionaria um carrinho de compra, né, usando o banco de dados Redis, onde a gente adiciona os dados no carrinho
e a gente coleta os dados do carrinho daquele usuário. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Bom, pessoal, ele carregou aqui. Vamos começar testando aqui o nosso método para adicionar, tá? Então eu vou botar aqui que o meu usuário ID é Felipe mesmo. A gente vai comprar aqui uma bateria. E aí a gente vai pegar 2 baterias e a bateria está no preço unitário de R$20. Então eu vou rodar aqui, beleza? Ele trouxe aqui o código 200 de OK e o true que eu coloquei lá. E aí agora eu vou consultar aqui dentro do meu banco, vou colocar aqui Felipe, para ver se ele tem os dados lá da bateria. Então ele trouxe aqui, ó, Felipe, e ele tem um produto no caso, né, que é a bateria, a quantidade e o preço. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro vídeo aqui do Mínimo API. Foi mais uma introdução, né, do que é, do como é que funciona, qual é a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o teu like aí, a tua inscrição também. E até a próxima. Valeu, galera!